A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Ou quem for olhar isso, espero que esteja bem. Hoje eu estava pensando uns negócios aqui na minha cabeça. Estava assistindo aquela série lá do The Chosen, né? Que é o Escolhido. Você pode baixar lá no Google Play o aplicativo, né? E olhar. Daí você pode, se a tua televisão for Android, alguma coisa, você pode assistir até pela televisão para baixar o aplicativo da Google Play. Tava prestando atenção lá nos capítulos da série, né? E Jesus falava, né, na época lá para quem Jesus veio, né? Porque Jesus se compadecia dos pobres, né? Dos doentes, dos desvalecidos, né? Dos sem teto, das crianças que não tinham casa, dos órfãos, né? Das pessoas da rua, né, que ganhavam o dinheiro vendendo o corpo. E o que ele chegava, o que ele falava, né? Ele falava que as pessoas sempre chorando, né? Porque muitas vezes não podiam ir no templo, podiam orar, as pessoas não deixavam, tinha muita pobreza, muita dificuldade, né? Ou, por exemplo, se a mulher ficasse viúva, ela ficasse impura, ficava impura, era complicado, né? E daí tinha várias civilizações junto lá, né? Eles não eram só, eram judeus, mas tinha vários, dentro desse judaísmo, né? Dentro dos judeus, tinha várias denominações de civilização, de povos, né, que moravam lá. E ele saía, né, para falar para todo mundo, para os gentios, né, principalmente, né, para as pessoas que tinham dificuldade. E o que ele deixava sempre bem claro, né, que o pai dele não era desse mundo, né, que o Deus dele não era desse mundo. E que aqui era confusão, era briga, era disenção, né. Tanto que na época estavam os romanos, né, dominavam a Palestina, que tinham ganho, né, nas guerras, né. Os romanos eram que estavam dominando lá esse povo judeu na época. E Jesus teve bastante, né, passagens com romanos e os discípulos depois. Então eles eram as pessoas que dominavam na época, né, país estrangeiro que dominou a Palestina, né, a Judéia, os judeus e tudo mais. Os israelenses, né, os israelitas. Então, só que daí os romanos eram difíceis de lidar, né? Qualquer coisinha já estavam matando, qualquer coisinha já estavam fazendo dificuldade, tinham muito poder sobre as pessoas, né? Faziam o que queriam, estupravam, faziam o que queriam e não tinha lei para eles, né? Assim como o Japão fez com a China 2 vezes, né? Invadiu, fez um monte de coisa. E todos os países, quando invadem os outros, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, né, os soldados russos com certeza estupraram e mataram muita gente lá e não tem lei, né, para esse sentido. Então, cada um faz o estado de sítio, né, cada um faz o que quer. Quem chora mais, quem chora menos, né, ganha mais. Como diz, você tem que correr atrás da sua libertação, tem que correr atrás das suas dificuldades do dia a dia, né, para você ter alguma coisa. E os pobres eram difíceis, né? A vida deles era difícil, porque você tinha lá os sacerdotes que não estavam nem aí com os pobres, só queriam dinheiro, né? E faziam aquela lei que tinha judaica, ela tinha que se cumprir de qualquer jeito, eles estavam doentes naquela lei, né? Aquelas coisas. E se tivesse algum judeu lá
sacerdote querendo alguma coisa diferente, ele já mesmo não deixava. Então era uma coisa muito fechada, porque ninguém queria deixar aquilo lá. Eles estavam enraizados numa crença, né, de sacrifício, de um monte de coisas lá que eles achavam certo para a época. Só que é uma crença que punia os outros, punia os pobres e só quem estava bem, né? Assim como na Índia, né? Por castas, né? As pessoas que são das castas mais altas no passado estavam de boas, né? E as pessoas mais simples sofriam, sempre sofreram. Hoje está um pouco diferente, né? Mas já foi difícil na Índia também. E nos diversos países que tem, na África, né? E assim vai. No Brasil, do passado já foi difícil também. Então o que que ele falava, né? Ele falava assim, ó, não te preocupes, né, com isso, né? Tinha uma viúva que se tinha vários maridos e não tinha, ninguém respeitava ela, né? As pessoas, os pescadores, as pessoas, então ele falava, não te preocupes, fique tranquilo, fique de boa. O meu reino não é desse mundo, eu vim trazer para vocês a libertação. Vocês precisam ser amor, vocês precisam ser luz, vocês precisam ser a esperança, vocês precisam ter confiança no Deus vivo, né? E, e não precisa vocês seguirem o que eles falam, né? Lá, porque Jesus curava no sábado, infringia as leis deles, né? Para mostrar para eles que aquilo era carne. Se um dia prestou para alguma coisa no passado, já prestou, já tinha que ser modernizado, aquelas leis tinham que ser modernizadas, porque era um jugo muito pesado em cima das pessoas, né? Prendia muitos filhos junto aos pais, as esposas junto aos esposos, então prendia demais. E Jesus já veio com uma cabeça diferente, porque Jesus já era desenvolvido, já era grandioso, já tinha conhecimento dos universos, já tinha conhecimento de várias coisas. Era um espírito muito iluminado, muito desenvolvido, por mais que ele estava no esquecimento, né? Esse esquecimento é um fruto dessa terceira dimensão. Todo espírito que nasce aqui nasce no esquecimento. E de repente, se alguém fala, né, que Jesus já nasceu com todo conhecimento, já nasceu com tudo, já sabia tudo que ia fazer, não sabia. Foi com o passar do tempo, foi aparecendo. É como, é como as pessoas, né? Por exemplo, assim, eu nunca fiz nada, sempre tive vontade de fazer alguma coisa. Daí eu vi o vídeo da Casa Plataforma de Oração lá, e o Pedro falou alguma coisa e entrou no meu coração. Eu comecei a fazer vídeo daquilo que eu sei, daquilo que eu acho, daquilo que eu sinto, sobre as leis de Deus, as coisas, as leis universais, sobre aquilo que é bom, né? Suave, né? Sobre as coisas boas, diletas de Deus, né? Então ele veio trazer essas libertações para o povo não ficar embaixo do jugo dos judeus, não ficar embaixo daquelas leis, não sofrer tanto. Só que as pessoas entenderam. Quem tinha o milagre, que recebeu o milagre, recebeu uma cura, né? Essas pessoas não, mas porque eles eram tomadas, né, pelo poder de Deus, né, pela vibração, né, os espíritos chegavam, esse espírito da luz chegava mais perto para fazer movimento, né? Os anjos, né, e tudo mais chegavam mais perto para fazer movimento, para estar com essas pessoas. Então essas pessoas sentiam, né, o poder, né? Sentiam-se cheios das coisas de Deus, né, do amor, da caridade de Deus. Já as pessoas que não recebiam nada, muitos com inveja porque não tinham recebido, né? Então ficavam mais tristes, muito mais invejosos, e os espíritos inconscientes da época, né, desencarnados, os espíritos que faziam mal, que viviam, né, na parte trevosa do inferno, eles faziam de tudo para que essas pessoas que não tinham nada, não tinham recebido nada, ficassem com inveja. E batesse a inveja e começasse a perseguir o povo, né, esse povo que estava com Jesus, os apóstolos e tudo mais, e Jesus. Tanto que quando Jesus foi apresentado, né, tanto para Caifás lá depois, né, depois para o governador romano, que agora esqueci o nome, eles estavam, os judeus já estavam lá, e
não tinha só judeu rico, não tinha só sacerdotes principais, sacerdotes, né, levitas e outros. Tinha do povo, tinha os simples também no meio, né, porque tinha que fazer multidão, então eles levavam os comerciantes fracos, aqueles comerciantes que não ganhavam muito dinheiro, né, os comerciantes de rua, aquelas pessoas de rua, os trabalhadores simples, né. Então eles levaram lá porque eles mentiam, né? Eles levavam o povo sob o jugo da mentira. E eles mentiram sobre Jesus, esse jugo, né, que eles levaram lá. Eles mentiram sobre Jesus, falando que Jesus estava blasfemando, né, contra o que eles acreditavam, né, falando que Jesus era o rei, que era o rei do sábado, Jesus era o primogênito de Deus, Jesus era o cordeiro, e que Deus era o pai dele, que ele era antes de Abraão, né? E essas coisas deixavam eles muito furiosos, porque eles não queriam saber disso, né? Então veio o Messias e eles queriam derrubar, queriam maltratar. Até que conseguiram, né, fazer com que ele morresse crucificado, né? Daí as coisas foram, né? As pessoas pegaram o que ele disse, fizeram religiões, dogmas, né? E hoje a gente tem essas religiões aí maciças, né? As principais religiões maciças, cheio de dinheiro, né? Tem países, né? Tem dinheiro, tem tudo, tem poder. Estão na mesma situação das sinagogas dos judeus do passado. Israel mudou muito da época que era, né? Hoje Israel é diferente, com relação aos judeus, com relação às sinagogas, as coisas mudaram bastante. Mas nós estamos falando referente àquela época. Hoje eu estou falando referente às igrejas que nós temos hoje, não estamos falando sobre Israel hoje, agora, né? Hoje. Israel é um exemplo de país, né, para todos, né? Como ele trata as pessoas, como ele trata a população dele, né? Não tem pobre, não tem. Deve ter alguma coisa lá, mas deve ser muito pouco. Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente assiste, né? Eles mudaram muito o conceito deles. Então eles tiveram muita. Depois da época de Jesus, como eles tiveram que sair para o mundo, eles foram tirados de Jerusalém, a Roma expulsou eles da Palestina, eles tiveram que ir para outros lugares. Então eles tiveram humildade, voltaram lá e com amor. Mas tantas religiões hoje que nós temos aqui hoje, né, aqui no Brasil, pensa no mundo, que pensa em riqueza, pensa em ter as coisas. E que fazem as mesmas coisas que os judeus da sinagoga passada fizeram. Principalmente países de terceiro mundo como o Brasil, como outros países africanos, e que não querem saber do povo, né? Continuam um jugo pesado em cima do povo, continuam, e o povo continua do mesmo jeito, né? Jesus trouxe o ensinamento, as pessoas não conseguem entender porque elas vão nessas religiões, e essas religiões deturpam o que Jesus falou, não pregam a verdade, não pregando a verdade, ficam iludindo o povo, e o povo continua dando dízimo, continua pagando, continua ajudando, não tendo muitas vezes o que comer, acreditando que Deus vai dar aquilo, aquele outro. E aquela palavra que Jesus falou lá, que ele trouxe a libertação para o povo, né? Que vós sois deuses e que vós pode ser seus próprios mestres, né? E que tudo que a gente precisa está dentro de nós. São ensinamentos de Jesus no passado. Tudo que a gente precisa está dentro de nós, tudo que nós precisamos para servir a Deus está conosco. Nós somos o templo santo de Deus, dos Espíritos, da luz, né? Dos anjos. Nós somos o templo santo, né? Porque os outros templos são todos manchados de ganância, de riqueza das pessoas que estão lá. Se esses templos religiosos, se essas religiões fossem
pregar, falar o que Jesus falava, eles ajudavam muito mais o povo, né? E essas religiões podiam fazer pressão em cima do governo e o governo podia mudar, porque toda a população, se você pegar a população, pegar do Brasil, a população do Brasil, são divididas em várias em religiões, né? As maiores religiões que nós temos aí arrebanha, bem dizer, toda, quase a população. E então esses líderes religiosos que nós temos, eles podiam fazer pressão em cima do governo para o governo mudar. Mas em todo mundo você está pensando no seu nariz, nas suas coisas. Buscar coisas, né, para por seu templo, para aquilo que ele acredita, mas sempre no sentido deturpado. Todo mundo que está lá foi feito uma, uma, uma mentira daquilo, foi falado diferente daquilo que Jesus falou lá atrás, né? Que ele trouxe essa salvação para o mundo, né? E que as pessoas não precisavam peregrinar atrás de homem, atrás de templo, atrás de batismo, atrás de qualquer dogma, qualquer coisa que você acredite, remissão de pecados, alguém para perdoar seus pecados, não precisa correr atrás dos homens, porque Jesus ensinou que você precisa de Deus. De Deus, a gente precisa de Deus nos nossos corações, precisa que Deus entre, faça uma obra. E Deus fazendo uma obra na nossa vida, a partir da hora que Deus entra e faz uma obra na nossa vida, nós passamos a ser diferentes, uma nova criatura. E não uma nova criatura porque batizamos ou porque estamos dentro de uma religião, mas uma nova criatura porque nós mudamos o nosso jeito de ser. Nós fazemos a reforma íntima, né? Nós esquecemos as paixões da carne, né? A concupiscência, o desdém com as coisas, né? A raiva, a ganância, né? a trivialidade, a superficialidade, você passar os outros para trás, né? Então, e Jesus trouxe isso no passado, que você precisa se perdoar primeiro, né? Se perdoar, se conhecer, saber que você é um filho de Deus. E a reforma ela tem que ser feita de dentro para fora, né? E que o maior segredo da reforma é o amor universal, que você deve sentir por todos os irmãos, deve sentir por tudo que tem na terra, né? Pelos minerais, pelas árvores, pelas águas, e proteger tudo, tudo. Porque nós somos os seres pensantes, nós devíamos protegê-los, né? Não nos alimentarmos deles, não de matarmos eles, não de judiarmos deles, né? Não de fazer as coisas erradas com eles, mas sim de proteger essa natureza maravilhosa que tem no nosso planeta, que o homem já destruiu tudo, né? Então, o evangelho que Jesus pregou, as coisas que Jesus falou, era para libertar o povo das coisas, dos arguilhões, né? Do demônio, dos arguilhões, dos inconscientes, né? Aquele que nos prende. Lá atrás já tinha a tecnologia deles da época, né? O censo, o que eles faziam, né? O controle do povo, né? Que os judeus tinham muito controle do povo, Roma tinha muito controle do povo e outros países também tinham muito controle do seu povo. Eles controlavam dentro daquela carência, daquela dificuldade, eles controlavam tudo, né? Que as pessoas, de onde é que as pessoas vinham, onde é que as pessoas iam, era tudo escrito. Mas tudo em forma de controle para você não deixar que o povo fizesse alguma coisa diferente daquilo que você acreditava que estava certo. Só que se você não fizesse alguma coisa errada, você era morto, você era pregado na cruz, você era martirizado. Então, se você passava por isso, então as leis não eram boas, né? Não eram santas, não vinham de Deus. Então, se as pessoas pudessem entender, né, que não precisa de religião, não precisa de batismo, não precisa de nada, né? Não precisa seguir ninguém, porque as pessoas já são mestres de si mesmas, né? Se elas pudessem entender que podiam buscar a Deus, né? Nas noites, nos dias, nas orações, os espíritos na luz, né? Não precisa de roupa,
ideal, não precisa de vela, não precisa de estátua, não precisa. Tem tantas estátuas no Candomblé e tantas outras igrejas, né, que tem estátuas. E não precisava nada disso, né? Jesus trouxe a libertação para o povo e o povo não acreditou, o povo não quis saber no passado. E o povo, depois disso, as pessoas dos outros países, né? Porque os judeus na verdade não mudaram, mas as pessoas dos outros países, né, pegaram tudo que Jesus disse, transformaram isso em religião, dogmas e voltou a ser como era lá no tempo de Jesus, embaixo de jugo. Se você não seguir, você está fora. E a pessoa segue e faz o que as outras mandam para ficar dentro, para estar no rebanho, estar junto no rebanho. E tudo que foi feito até hoje aqui na Terra, tudo que foi feito foi para prender as pessoas. Para as pessoas serem iguais, para as pessoas não saberem ser diferentes, para que as pessoas não pudessem buscar, para que as pessoas não soubessem ser mestres de si mesmas, para que elas não trouxessem a verdade espiritual. Porque aqueles que traziam a verdade espiritual na época lá, também na época medieval, eram queimados. Né? De novo, né? De novo, é igual na época de Jesus lá na Palestina, juntos os romanos e os sacerdotes. De novo, voltou à mesma situação na era medieval. Né? Tinha os poderes poderosos, né? Judiavam os castelos lá na Europa, tinham a religião deles, seguiam em nome daquela religião deles, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus, matavam, saqueavam, faziam um monte de coisa. Que tudo contrário que Jesus já veio falar lá na Palestina. E continuaram a fazer de novo. Daí se passou essa era das trevas, daí agora nós estamos nessa era da luz, né? Estamos evoluindo para a quinta dimensão, o planeta está evoluindo. Mas as pessoas ainda não entenderam o recado que Jesus disse, né? Que elas têm que ser livres, você tem que ser livre, sai dos arguilhões que te prendem. Seja livre, irmão, seja livre. Busque a Deus. Só que você também tem que buscar, não pode ser preguiçoso, né? Tem que buscar, tem que ler, tem que tentar buscar a claridade, né? Eu sei que o que eu estou falando não é para todos e nem as pessoas não vão mudar. Talvez um outro que vai ver esse vídeo, né? Talvez abra o olho e busque, ou já está buscando e está faltando alguma coisa nesse sentido. Mas se você ler os evangelhos, né, principalmente a fundo o que Jesus falava, né? Jesus, o recado dele é isso. Né? Quando aquela viúva ela estava lá no poço de Jacó, e que Jesus estava lá e falou para ela, porque ela já teve vários maridos, tal, e falou para não se preocupar, que ele ia trazer a libertação. Tudo. E que ela saiu contente, avisando, né, os samaritanos lá para que viessem, né, para ser curados, e todos vieram. Todos não, mas a maioria veio. Então, Jesus trouxe a libertação para o povo, né? Que você talvez não precise, não é libertação de doença, né? Não é libertação da tua esposa, do teu esposo, não é libertação disso, é libertação da tua alma. É o que você vai fazer diferente, né? Você tem o conhecimento, você faz a reforma íntima, você estuda as coisas de Deus, os livros espirituais, né? O que você estuda? Estuda os livros psicografados até hoje, estuda os evangelhos, principalmente da Bíblia, estuda os 5 livros de Kardec e vai estudando, vai correndo atrás, vai estudando, vai olhando e Deus vai trazendo e vai dando libertação para você. Leia as cartas de Cristo, né? Tem livro das cartas de Cristo. Também você consegue pegar bastante coisa na casa, plataforma de oração, espiritualidade na prática, Arcas Ramatiz. Tem o canal Professor Lércio Fonseca também, e assim vai. Vários canais espíritas que trazem coisa boa, né? Então tem coisa boa por aí. Então você só precisa sair do seu quadradinho, sair do seu ovo, né? E tentar buscar, tentar mudar.
tentar colocar aquilo que Jesus disse, porque até hoje ainda não foi colocado aquilo que Jesus disse. Aquilo que Jesus veio trazer, que é a libertação. A libertação do corpo, a libertação da alma para servir a Deus. Esse é o verdadeiro chamado de Jesus, a libertação. Você não precisa ficar preso a crenças, a dogmas, a religiões, a empresas, a serviço. Né? Você está livre para fazer o que você quer. Claro que você precisa comer, precisa trabalhar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Como diz Jesus, você está no mundo, mas você não é do mundo mais. Né? Você está no mundo, você serve. Você não pode servir o mundo, você tem que servir a Deus. Fazer as coisas certas, né? Deixar de fazer as coisas erradas, deixar de brigar, deixar de beber, deixar de fazer as coisas erradas. Né? Deixar de se reunir com grupos que só querem o mal dos outros. Então você vai cada vez mais buscando a luz, que é o conhecimento, e a luz vai enchendo seu coração, seu espírito, sua mente. E você vai se tornando cada vez mais leve, né? Porque a tua vibração vai mudando, e quando você desencarnar, você vai subir para lugares melhores. E aqui mesmo você vai ser um vaso, né? Ou vai ser uma árvore frondosa e vai dar bastante fruto para Deus, que é o que interessa. Né? Então acho que os irmãos têm entendido, né? Deus abençoe, a paz de Deus, irmãos.